Bom, pessoal, vamos então começar a nossa apresentação. O workshop ele é muito legal porque ele traz informação sobre a faculdade, né? A gente consegue mostrar um pouco melhor para vocês como é por dentro. A gente fala sobre vestibular, mas a gente queria trazer agora para vocês uma perspectiva um pouco mais de dentro da carreira médica, né? Vocês como vestibulandos, que já decidiram que querem seguir na carreira ou alguns ainda não decidiram, a gente acha que é bem interessante trazer essa perspectiva para vocês. E a carreira médica ela é uma carreira de muita responsabilidade, né? A gente lida diretamente com vidas humanas. Então, como qualquer outra carreira, né, tem muitos desafios. E a gente queria trazer uma dessas categorias, entre aspas, de desafios, que são os desafios éticos. Mas, antes de tudo, né, o que é a bioética e o que é a ética médica e por que elas são importantes? A bioética ela é o estudo das implicações morais despertadas pelas práticas em biologia e medicina. Então, ela serve como um guia para a gente poder entender e poder agir de uma maneira aceitável, né? Então, ela guia para a gente, mostra para a gente o que é aceitável ou não dentro de, por exemplo, de pesquisas com não só com seres humanos, mas com animais, com células também. E a ética médica? É um ramo da ética aplicada à prática profissional médica. Então, ela é um conjunto de valores bioéticos que vai orientar o comportamento dos profissionais. Então, tem o objetivo de garantir um atendimento seguro, individualizado e humanizado à população. Então, é também um guia, mas é um guia mais direcionado. No Brasil, a gente tem o Código de Ética Médica, que é elaborado pelo Conselho Federal de Medicina. E a gente trouxe essas duas notícias para ilustrar esses desafios éticos, né? Então, mulher é presa após aborto dentro do HU de Maringá. Ou a mulher denunciada por médico de plantão e processada por aborto. Foi interrogada enquanto sangrava. Então, nas duas situações, nós temos um médico que se viu numa situação difícil de um conflito de valores morais mesmo, né? Do que é certo ou não, do que fazer ou não, né? E a esse tipo de situação, a gente chama de dilema ético, que são uma constante na vida do médico. Um outro exemplo de dilema ético é um caso de uma criança, por exemplo, que precisa de uma transfusão de sangue urgente, e os pais dessa criança, eles são testemunhas de Jeová. E na doutrina dos testemunhos de Jeová, eles são contra a transfusão de sangue. Então, os pais não querem que você transfunda o sangue, mas se você não transfundir, a criança vai morrer. E aí, o que você faz? Então, é esse tipo de situação que a gente, e vocês também no futuro, vão se deparar todos os dias, gente. É muito comum. Sabendo de tudo isso, a gente queria convidar vocês a se imaginarem no papel do médico. Vamos imaginar então que vocês já passaram no vestibular, que vocês já passaram pelos 6 anos da graduação e que vocês são médicos recém-formados. A gente vai apresentar um caso para vocês de um dilema ético e a gente gostaria que vocês escolhessem a alternativa que vocês acharem mais adequada. Por favor, não se preocupem em acertar ou não, a gente só quer despertar essa discussão. A gente queria pedir para vocês se manifestarem, ligando o microfone, quem se sentir confortável, ligando a câmera, mas pelo menos mandando no chat a alternativa que vocês acharem que seja mais correta, tá? Para a gente poder interagir. Então vamos lá. Você é um médico recém-formado e está dando plantão em uma unidade de pronto atendimento, localizada em um bairro periférico de uma cidade do interior. Durante a madrugada, dá entrada no pronto-socorro um caso inédito para você até então. Paciente feminina, 25 anos, sem acompanhante. Apresenta dor abdominal com cólicas intensas, febre e sangramento vaginal com odor fétido. Ela parece confusa quanto ao início dos sintomas. Inicialmente diz que começou há 2 dias, mas depois ela muda a versão dizendo que começou há 3 horas. E ela não sabe dizer a data da última menstruação. Após examinar a paciente e analisar o caso, você chega à conclusão de que o quadro se trata de um abortamento infectado e deve ser tratado de forma urgencial. No entanto, a postura defensiva e constrangida da paciente, aliada ao fato de ser um quadro com infecção, faz você suspeitar da possibilidade desse abortamento ter sido provocado, uma vez que a infecção em abortamentos é mais comum devido à inserção de objetos ou produtos químicos na cavidade uterina. Considerando que você é o único médico presente na unidade naquele momento, ou seja, não tem como você transferir essa responsabilidade, qual deverá ser a sua conduta? A.
questionar a paciente sobre as suas suspeitas de que o abortamento não tenha sido espontâneo e a denunciar prontamente às autoridades sem prestar atendimento? B. Atendê-la em caráter urgencial, questioná-la sobre as suas suspeitas e, após o tratamento, denunciar às autoridades locais para que o caso seja investigado? C. Atendê-la em caráter urgencial, sem questionar a paciente sobre as suas suspeitas nem denunciar às autoridades locais? Ou D. Atendê-la em caráter urgencial, sem questionar a paciente, porém denunciando as autoridades locais durante o tratamento? E aí, gente? A conduta mais adequada seria da alternativa C. Então, atender em caráter urgencial, sem questionar a paciente sobre as suas suspeitas, nem denunciar às autoridades locais. A gente tende a se confundir mais com a B, né? Atender em caráter urgencial, questionar, tratar e depois denunciar. Parece razoável, né? Mas, não, gente, o médico não deveria fazer isso, apesar de que tem médico que faz. E a gente trouxe aqui para vocês uns exemplos disso. Justiça condena o Hospital do Interior de São Paulo a indenizar mulher que foi presa após denúncia de aborto. E o hospital indenizará paciente presa após médicos denunciarem aborto. Mas por quê, né? No Brasil, o aborto ele é crime, salvo algumas exceções, né? Então, se a mulher cometeu um crime, por que não pode denunciar? Por causa do sigilo, gente. Nesse caso que a gente exemplificou para vocês, a paciente estaria protegida pelo sigilo médico, mesmo que ela tenha cometido o aborto, tá? E o que é o sigilo médico? O sigilo, ele é a base da relação médico-paciente. É um direito assegurado por lei e, basicamente, ele consiste no fato de que tudo que ocorrer entre o médico e o paciente deve ficar entre o médico e o paciente, salvo algumas exceções. Então, ele garante que o paciente pode contar tudo para o médico para poder ser ajudado de uma maneira correta. No Código de Ética Médica diz assim: é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Então, a gente tem algumas exceções ao sigilo, né? Onde o médico pode quebrar o sigilo, mas fora dessas exceções, se houver quebra de sigilo, é crime. O médico ele pode ser processado, inclusive ele pode perder até mesmo o direito de exercer a profissão. Então, o sigilo serve para proteger criminoso? Já ouvi gente falando isso. Não, gente. O sigilo não serve para proteger criminoso. A gente precisa lembrar que médico não é policial, médico não é juiz, e o dever do médico é prestar assistência, independente de para quem você esteja prestando assistência, seja essa pessoa alguém que cometeu um crime ou não. E é claro que isso é difícil, é uma situação difícil de lidar, né? Então, em resumo, o que a gente queria trazer para vocês é que as práticas profissionais, elas nem sempre vão refletir a visão pessoal do médico. O bom médico, no entanto, sabe lidar com esses dilemas respeitando os princípios éticos, que afinal servem para assegurar não só o bom atendimento, o respeito e a segurança do paciente, mas também a segurança do próprio profissional. Então, o médico ele não precisa se preocupar em ser X9, por exemplo. São situações difíceis? Sim, muito difíceis, gente. A gente lida com isso desde a faculdade para o resto da vida. Então, escolher essa carreira quer dizer que você está escolhendo uma profissão onde você vai tomar decisões muito complicadas, que muitas vezes vão decidir o destino das pessoas. Então, são situações muito difíceis. E antes da gente entrar na faculdade, durante a faculdade, a gente fica pensando, nossa, mas será que eu sou capaz? Será que eu realmente conseguiria, né, tomar essas decisões? Mas ninguém nasce pronto. Então, a faculdade está aí para isso, gente. Na Unicamp, por exemplo, a gente tem ética, bioética e ética médica desde o primeiro semestre do primeiro ano, e essa matéria ela acompanha a gente em todos os anos da graduação. Então, são temas muito complicados e é difícil mesmo de lidar. Só que a gente aprende a lidar. E eu acho que é isso, gente, que a gente queria trazer para vocês, trazer um pouco dessa visão mais interna da carreira, né? Espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham gostado, apesar do tempo ser curto. E a gente está aberto a responder perguntas, comentários, se quiserem discutir aí no chat, ou quem quiser abrir o áudio também, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada.